é a igreja em missão. Amém? Então vamos orar pedindo graça ao Pai. Senhor, nós nos reunimos aqui nesta noite, o teu povo, para buscarmos, ó Deus, o teu alimento, a tua palavra, a tua direção. Ó Pai, a tua intervenção sobre a nossa vida, sobre a nossa história, sobre a igreja, sobre a nossa nação. E sabemos, ó Deus, que o Senhor não nos colocou e não nos salvou para um projeto pessoal, mas para que nós pudéssemos engajarmos-nos na tua missão. E há grandes coisas para serem realizadas nesse tempo final da vida, ó Deus, da história da humanidade, porque cremos que o Senhor já está vindo. Mas até lá, que a tua igreja seja o que tu sonhaste que fosse, e que nesta noite, mais uma vez, pela tua palavra, recebamos a tua mão sobre nós e os teus contornos, para a glória do teu nome. Amém. Aleluia. Ouvindo a palavra do Eliseu, de domingo passado, eu fiquei muito impressionado e impactado com algumas coisas ditas por ele, especialmente nos chamando a atenção para a distração da igreja nesses dias, os nossos dias. E eu acredito mesmo que a distração nos trouxe onde estamos. Então eu quero pensar um pouco mais nisso com os irmãos nesta noite, convidando-os a uma reflexão no livro do Apocalipse, nas cartas de Jesus enviadas às 7 igrejas, mais especificamente aos pastores que estão cuidando das igrejas, 7 igrejas, denominados aqui, anjo da igreja. Mas antes eu quero fazer 2 coisas, se você concordar comigo. Primeiro, convidá-los a se levantar e outra vez, mas com propósito, dar um abraço bem gostoso no irmão que estiver perto de você e dizer assim: seja qual for o resultado desta eleição, permaneceremos unidos no amor de Cristo. Amém? Então sai aí, caminha um pouquinho, aproveita atrás das pessoas que estão mais longe, mais para perto, e vai dizendo: seja qual for o resultado desta eleição, nós permaneceremos unidos no amor de Cristo. Amém? Isso. Nada nos separará do amor de Cristo, nem nós de Cristo, nem nós de nós mesmos, os nossos irmãos, para a glória do Senhor. Nada supera o amor derramado em nossos corações. Amém? Glória a Deus. Então agora pode sentar-se. A segunda coisa que eu vou convidá-lo a fazer é desligar o seu celular. Vai ter muito tempo para você ouvir e falar dos resultados das urnas desse dia, tá bom? Então eu vou convidá-los a isso, desligar o seu celular agora. Quem usa o celular enquanto está se alimentando? As crianças. Pode baixar a mão. São as crianças que usam o celular enquanto estão comendo, não é? Os pais as distraem enquanto elas se alimentam. Eu acho que o objetivo delas nem perceber que estão comendo e vão comendo. Eu acho isso um negócio esquisitíssimo, uma prática horrível, diga-se de passagem. Mas a nossa conversa aqui hoje é sobre distração. E um grande problema da igreja dos nossos dias é exatamente esse. Enquanto Deus nos alimenta com a sua palavra, muitos de nós estamos nos distraindo com as notícias, com as conversas paralelas, que tiram completamente o nosso foco daquilo que deveria estar nos fortalecendo e nos fundamentando.
Então, de verdade, eu peço o favor de você me atender nesse pedido, para que o Espírito possa falar ao seu coração. Vai dar até, assim, aquela surpresinha, quando você voltar a ligar o celular e souber como é que ficou os próximos momentos do nosso país e os desafios que temos, mas que isso não aconteça enquanto nós estamos agora nos dedicando a ouvir a voz de Deus nesse lugar. Apocalipse 2, de 8 a 11, é o texto que eu quero usar como base. Ao anjo da igreja em Esmirna, escreve. É Jesus que está escrevendo aqui e direcionando as cartas, porque assim é dito: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhes darei a coroa da vida. Bom, esse é um texto que nos faz pensar seriamente na necessidade de ressignificarmos o que entendemos por caminhada cristã. A gente está vivendo um tempo jamais vivido na nossa nação. João Calvino, um dos grandes reformadores da igreja no século V, no século XV, ele disse: quando Deus quer julgar uma nação, ele lhe permite governantes ímpios. Interessante, né? Que ele tenha nos dito isso. Eu acredito que Calvino, para dizer isso, se baseou nas tantas vezes que Deus usou o exílio do povo de Israel para trazer Israel de volta ao foco do seu chamado e da sua missão. E é o que nós queremos, aproveitar este momento aparentemente caótico para restabelecermos as bases da nossa relação com Deus, entre nós e com o mundo, tendo em vista o propósito de Deus para nós, o seu chamado e a missão. Por exemplo, os ânimos dos brasileiros estão acirrados, porque nós não estamos vivendo um processo comum e tranquilo de votação como deveríamos, porque muitos de nós votamos forçados pela contingência criada de polarização. E eu estava vendo, nós retroagimos na história do Brasil 50 anos, quando haviam somente 2 partidos políticos, era a Arena e o MDB. Não é? Quantos aqui é daquela época? Arena e MDB. Pô, eu já sou daquela época. Arena, Aliança Renovadora Nacional, o partido do governo, chamado de A Situação, e o Movimento Democrático Brasileiro, MDB, chamado de A Oposição. E isso representa para muitos uma coisa muito ruim. Mas, pensando com as categorias de Deus, não precisa ser ruim. Considerando que quem criou os polos não foi o diabo, foi Deus. E entre os polos ele pôs a sua vontade. E ele estabeleceu a verdade para gerar equilíbrio no exercício das 2 forças. Foi assim com tudo que ele criou. Tudo está em equilíbrio. Tudo opera em perfeita harmonia. Então, nós
deveríamos e devemos pensar nos polos como funções que se completam e não que competem. O nosso corpo humano é o melhor exemplo disso. Porque o nosso corpo humano, ele mostra essa realidade, que toda a parte direita do nosso corpo é comandada pelo hemisfério esquerdo do cérebro. E toda a parte esquerda do corpo, ela é comandada pelo hemisfério direito do nosso cérebro. E isso é fantástico, porque cria sinergia, ações e esforços simultâneos, cooperação, coesão, trabalhos associados. Pois bem, nós deveríamos estar comunicando essas coisas ao mundo. Nós deveríamos, como cristãos, estar influenciando e liderando processos de unidade em todos os seus sistemas e mecanismos, e não sendo engolidos e manipulados pelos sistemas e mecanismos do mundo. Então, a política brasileira, seja sincero, há coisas boas no pensamento político da esquerda? Claro que há. Da mesma forma como há coisas absolutamente importantes e boas no pensamento da política da direita. Então, a partir da nossa mente, deveríamos pensar que todas as coisas podiam cooperar para um bem comum, que seria a ordem da nação, que seria o progresso da nação e o seu crescimento. E se os brasileiros conjuntamente pensassem assim, o Brasil seria, sem dúvida nenhuma, a maior potência do mundo. Um sonho? Uma utopia? Não, não é. É possível, se crermos nisso. Por quê? Porque nós, a igreja, fomos chamados, entre outras coisas, para promovermos essa mudança na ordem mundial das coisas. Nós, igreja, temos autoridade e poder da parte de Deus para enfrentar esse desafio. Porque Jesus disse: toda autoridade me foi dada no céu, na terra e debaixo da terra, e eu a dei à igreja. Vou falar de novo, devagar. Toda a autoridade me foi dada no céu, na terra e debaixo da terra, e eu a dei à igreja. Todas as coisas foram colocadas debaixo dos meus pés, e eu pus a igreja por cabeça de todas as coisas. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. E há muitas outras promessas feitas à igreja. Então, a pergunta é: qual é o nosso problema? Por que nós não enfrentamos esses desafios? Por que nós não nos lançamos a essa influência, a essa liderança nos processos, para que as coisas aconteçam segundo a vontade e a destinação de Cristo, de Deus, na história, movida pelo reino de Deus, ao invés de sermos engolidos e dominados por tudo isso? Essa é a questão. No entanto, a palavra de Deus afirma, lá no Salmo 85:8, que se o povo de Deus dá ouvidos à sua palavra, o resultado disso é que a graça e a verdade, elas se encontram, e a justiça e a paz se beijam. Olha que cena mais extraordinária, que pode se tornar uma realidade se a igreja agir no seu papel e na sua função. Então, nós precisamos desesperadamente de uma intervenção de Deus sobre a sua igreja, porque o mais difícil de tudo que está acontecendo no país hoje é a forma como nós, igreja, temos nos comportado. Paulo Júnior disse: não é a igreja que está sofrendo um país difícil, é o país que está sofrendo uma igreja ruim.
Então, a menos que haja uma poderosa intervenção de Deus na igreja, não haverá testemunho sustentável para a nação. E a consequência disso será cada vez mais corrupção e cada vez menos brasileiros no caminho da salvação. Então, hoje, a nossa nação só está como está por conta da ignorância, da inoperância, da falta de engajamento, resultado da distração da igreja. E é sobre isso que eu quero caminhar com os irmãos e conversar com vocês nesta noite. E como a gente está falando do desafio de sermos agentes de transformação, eu queria falar um pouco de um cristão que entendeu o seu papel na sua época, na sua história, na história do seu povo e da sua nação. Martin Luther King Jr. E eu quero tomá-lo por alguns momentos como exemplo do que eu trago como proposta para os irmãos aqui. Martin Luther King Jr. dispensa apresentações. Mas é bom lembrar que a única personalidade, a única pessoa para quem os Estados Unidos da América dedicam um feriado nacional é exatamente Martin Luther King. Cristão, um pastor que não acordou um dia, sentou-se na beirada da cama e disse: eu vou ganhar o Prêmio Nobel da Paz. Ele simplesmente reagiu e respondeu à realidade social, cultural, política, econômica e principalmente espiritual da sua época e da sua sociedade, movido por suas convicções cristãs. A resposta de Martin Luther King à sociedade norte-americana, na sua luta contra a segregação racial nos Estados Unidos da América, foi uma resposta antes e acima de tudo a Deus. E, consequentemente, uma resposta ao povo que sofria a indignidade, o drama da segregação racial naquele país. E ele se torna um ícone, não só para o seu povo, mas um ícone para o mundo todo. E até hoje ainda fala de como nós cristãos devemos nos portar no mundo. Foi morto, assassinado no dia 4 de abril de 1968. Mas no dia 3 de abril, apenas um dia antes do seu assassinato, ele pregou o seu último sermão, e estas foram as últimas palavras do reverendo Martin Luther King Jr. Ele disse: eu não sei o que acontecerá agora. Temos dias difíceis pela frente. Mas isso realmente não tem importância para mim, porque eu estive no topo da montanha e eu não me importo. Como todos, eu gostaria de ter uma vida longa. A longevidade tem o seu valor. Mas eu não estou preocupado com isso agora. Tudo o que eu só quero fazer a vontade de Deus. Ele me permitiu subir a montanha e eu olhei ao redor e eu vi a terra prometida. Eu posso não chegar lá com vocês, mas eu quero que vocês saibam que nós, como povo, nós chegaremos à terra prometida. Eu estou feliz esta noite. Eu não me preocupo com nada. Eu não temo nada. Eu não temo homem algum, porque os meus olhos viram a glória da chegada do Senhor. Deus me levou ao alto da montanha e eu já avisto a terra prometida. Essas palavras de Martin Luther King Jr. poderia perfeitamente ser palavras colocadas na boca de qualquer cristão brasileiro. Mas para isso, é necessário que haja uma transformação na nossa mente. Assim como houve uma transformação na mente dele. Qual transformação? Foi
ele quem disse: quem não encontrou uma boa razão para morrer, também não encontrou uma boa razão para viver. E essa foi a transformação operada na sua vida. E o que ele está sugerindo para nós é que o que dá sentido para a nossa vida, para a nossa existência, o que dá sentido para nós, seres humanos, não é o conjunto de conquistas, o conjunto de experiências, o conjunto de realizações, das posses acumuladas que constroem as circunstâncias das nossas vidas. O que Martin Luther King Jr. descobriu é que o que dá sentido às nossas vidas é justamente quando nós recebemos a revelação ou somos agraciados com a experiência de experimentar algo pelo qual estaríamos dispostos a sacrificar todas essas coisas que compõem as circunstâncias confortáveis da nossa existência. Porque tem gente que só está na igreja ou só vai a Jesus em busca de uma vida confortável. Uma vida que deu certo. E a vida que deu certo é aquela vida onde a família está estruturada. O papai, a mamãe, os filhinhos, casados, os netinhos, todo mundo na festa, todo mundo no almoço de domingo, todo mundo com grana suficiente para viajar para fora do país, pelo menos uma vez por ano, todo mundo morando bem, todo mundo com uma mesa farta, vida que deu certo para todo mundo. Acontece que essas realidades, todas elas, escapam ao nosso controle. Nós não damos conta de preservar todas essas coisas. Há uma dimensão de contingência na vida que pode nos levar a perder, num piscar de olhos, essas coisas que nós imaginamos ser componentes de uma vida que deu certo. Tudo no seu lugar certinho, tudo no seu lugar bonitinho, tudo cheirosinho, tudo bonitinho, tudo limpinho, tudo bem vestidinho, tudo arrumadinho. E o cara pensa, esta é a vida que deu certo, e é por isso que eu vivo, é para isso que eu vivo, para buscar estas coisas e mantê-las todas. Só que este não é o propósito de Jesus. Ele nos abençoa? Claro. Mas isso corre o risco de evaporar, porque nós vivemos num mundo de contingências, num mundo de situação de risco, de dor, de sofrimento, de enfrentamentos, e a gente não tem condições de preservar isso com as nossas forças. E o que a Bíblia Sagrada está dizendo para nós, e ensinando para nós o tempo todo, é que há pessoas que deram certo, e há pessoas que não deram certo. E o que faz diferença entre pessoas que deram certo e pessoas que não deram certo, é que pessoas que não estão dando certo, ou pessoas que estão dando certo, elas não avaliam a si mesmas a partir de circunstâncias favoráveis à sua vida. Mas elas sabem que estão dando certo e que darão certo, porque elas descobriram algo pelo que estão dispostas a perder. E esse é o desafio do Evangelho. A história conta, todos os dias vinha alguém até aquele pastor e dizia: pare essa marcha, reverendo Martin, pare de lutar por isso. Pare de se envolver com isso, interrompa essa rota suicida da sua vida, abandone isso, pense na sua família, pense na sua esposa, pense nos seus filhos, pense no seu futuro, pense nos seus sonhos, você tem o direito de ser feliz, não vá se sacrificar dessa maneira, não faça com que as pessoas que você ama sofram. Mas ele dizia assim: eu já recebi a revelação de algo que para mim é suficientemente valioso.
e eu estou disposto a perder tudo o que você está colocando como argumento para que eu desista da minha caminhada. Eu estou disposto a perder, inclusive, a minha própria vida. E se você quer saber, eu não me preocupo mais com nada, eu não tenho medo de nada, porque tudo o que está no meu coração é que eu quero viver para cumprir o propósito de Deus na minha vida. Eu quero viver segundo a vontade de Deus e, portanto, eu estou pronto a perder. Eu recebi, me foi revelado algo que é mais do que valioso, mais que tudo que você pode imaginar, e é isso que dá sentido à minha existência. Glória a Deus, um tributo. Por que aquele homem dizia isso com tanta coragem e de fato entregou a sua própria vida por essa causa? Simplesmente porque ele entendeu as palavras de Jesus aos seus discípulos. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. O apóstolo Paulo também entendeu essas palavras. Você lembra do apóstolo Paulo dizendo: não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do evangelho da graça de Deus. E ele completa dizendo aos filipenses: considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco, para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele. De modo que nem Jesus, nem Paulo, nem Martin Luther King estavam se referindo a perdas contingenciais. Perdas às quais estamos sujeitos todos nós. Perder os bens, ou perder uma pessoa amada, ou perder um padrão de vida, ou um status na sociedade, uma posição, perder um romance. Essas coisas todos nós estamos passíveis de perdê-las e não temos poder suficiente de evitar isso, e nós sofremos por isso. Mas essa perda de que eles estão falando é uma perda proposital. É uma perda intencional. É uma perda que envolve a minha escolha. Eu perdi, mas poderia ter escolhido não perder. Eu perdi, mas poderia ter tomado uma atitude, uma decisão, uma providência, de tal maneira que eu preservasse aquilo para mim. Porque é exatamente isso que a igreja de Esmirna está passando. Veja o que Jesus diz à igreja de Esmirna. Eu conheço as suas aflições e a sua pobreza. Eu conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não é que tinha um culto de magia negra lá na igreja de Esmirna, não. A sinagoga de Satanás era um pessoal que se dizia judeu messiânico, mas não eram messiânicos coisa nenhuma, e que negavam, diante da pressão da mão de ferro romana, a sua fidelidade a Jesus Cristo. E não somente negava a sua fidelidade a Jesus Cristo, mas eles denunciavam os cristãos irmãos. Então, o diabo, que aqui não é o diabo como a gente imagina que seja, o diabo é Roma, é o imperador Nero,
é o imperador romano, braço do Estado totalitário, o diabo, o poder totalitário. E ele está aprisionando, ele está torturando, ele está matando os cristãos. E Jesus diz: eu estou vendo a perseguição de vocês. Eu estou vendo que há traidores, que há delatores no meio de vocês. Há adversários que estão no meio da comunidade. E são esses que são a sinagoga de Satanás, a comunidade dos adversários, que fez lá pacto com Roma e que estava fazendo com que cristãos sofressem o que eles estavam sofrendo. Porque naquela época, irmão, acontecia o seguinte: as pessoas, ao serem batizadas, elas eram questionadas da seguinte maneira. Chegavam para o batismo e o pastor perguntava: você confirma que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida? Sim. Eu vou perguntar de novo. Você sabe que a palavra Senhor só é possível de ser usada para o imperador romano? Apenas César, o imperador, é Senhor. Você está ciente disso? Sim, eu estou ciente. Você está certo de estar dizendo que a lealdade absoluta da sua vida não é mais de César, o imperador, é a Jesus Cristo, e que Jesus Cristo agora é o verdadeiro e único Senhor da sua existência? Sim, é isso que eu estou dizendo. E você sabe que se César descobrir isso, se Roma descobrir isso, você vai ser preso, você vai ser torturado e morto, que a sua mulher, seus filhos, e serão estuprados, violentados, abusados, eles serão levados como escravos, e você vai ser jogado aos leões para ser devorado vivo. Se César descobrir que você adota somente Cristo como Senhor da sua vida, é isso que vai acontecer, você está certo disso? E o camarada dizia: sim, eu sei, eu estou certo. E mesmo assim, você quer admitir e dizer que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida? Sim, eu quero. Então eu te batizo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E fique esperto, irmão. Porque quando você assumiu um compromisso com Jesus e empenhou a sua palavra em segui-lo e fazer dele o Senhor da sua vida, você assinou uma sentença de morte e você declarou guerra ao império das trevas que se manifesta nesta estrutura maldita, maligna, vitimária, encarnada de Roma. Está claro para você? Está claro. Jesus é o meu Senhor. É isso que está acontecendo aqui na igreja de Esmirna. E então Jesus os encoraja dizendo: aguenta firme, é por pouco tempo. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, porque quem for vencedor não vai passar pela segunda morte, e eu lhe darei a coroa da vida. E essa tal de segunda morte aqui é um negócio assombroso. Sabe o que é a segunda morte? Eu vou ler para você. Apocalipse 19, 20. A besta foi presa. Já pensou o jornal A Folha de São Paulo amanhã? A besta foi presa e o falso profeta também. Ia ser aquela especulação doida, né? Quem é a besta? Quem que é o falso profeta que foram presos? A besta foi presa e com ela o falso profeta que havia realizado os sinais miraculosos em nome dela, com os quais ele havia enganado os que receberam a marca da besta e adoraram a imagem dela. Os dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Verso 12, João falando.
Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e os livros foram abertos. Diante do trono de Deus há um julgamento. E eles foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. A gente sempre aprendeu, não foi? Que quando a gente entrega a vida a Jesus e o recebe como Salvador, e aí quando a gente morre, a gente vai entrando no portão do céu, e a hora que a gente está entrando, tem um anjo lá com uma espada, e o anjo pergunta, espera lá, você aí aceitou Jesus como seu Salvador? Sim. E você foi batizado na igreja Ágape? Sim. E aí, se a resposta foi positiva, ele diz, pode entrar. E se foi negativa, você entra num elevador, aperta um botãozinho, zup, para o inferno. E critério, receber Jesus como Salvador. Só que aqui no Apocalipse, diz que o julgamento é de acordo com o que tinham feito. A Bíblia Sagrada diz, palavras de Jesus, que o julgamento será, fui estrangeiro e vocês não me acolheram. Necessitei de roupas e vocês não me vestiram. Estive morto, estive enfermo e preso e vocês não me visitaram. Isso é tão forte que Tiago, irmão de Jesus, diz que o resumo do Evangelho é cuidar dos pobres, das viúvas e dos órfãos. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Então não é simplesmente quem me aceitou ou deixou de me aceitar. Inclusive, no Sermão do Monte, Jesus disse o seguinte, olha, muitos naquele dia irão dizer, Senhor, Senhor, e eu vou dizer, não conheço. Aí segue, Apocalipse 20, 15 e 18. Então a morte e o Hades foram lançados no lago do fogo. E o lago de fogo é a segunda morte. Aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida, foram lançados no lago do fogo. Capítulo 21, verso 6. Está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. O vencedor herdará tudo isto, e eu serei o seu Deus e ele será meu filho. Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Não é gostoso, mas é necessário. Deixa eu falar um pouco disso. Sabe a palavra que Jesus usou para o inferno? É Geena. Geena, sabe o que é? Geena é o lugar em Jerusalém para onde toda a cidade canalizava o lixo, o seu lixo. E havia fogo que queimava continuamente daquele gás do enxofre, que era exalado e ficava ali queimando ininterruptamente todo o lixo ali. E o que Jesus está dizendo é isso. Está usando essa figura para dizer isso. Quem não for fiel vai ser lançado no lago
de fogo, no Guiena, vai literalmente para o lixão. É que a gente não presta atenção, mas Jesus está avisando sobre isso o tempo todo, advertindo as pessoas o tempo inteiro a respeito do perigo de tornarem-se lixo e serem lançados no lago de fogo. Por exemplo, ele diz: o ramo que está em mim dá fruto, e eu podo para que dê mais fruto. E o ramo que não dá fruto é inútil, vira lixo, e presta apenas para ser queimado. Ou, ele disse: vocês são o sal da terra, e se o sal se tornar sem sabor e perder as suas propriedades, tudo quanto lhe restará será ser pisado pelos homens. E Jesus está dizendo à igreja de Esmirna: vocês descobriram a pedra de grande valor. Vocês descobriram que o reino de Deus está acima de qualquer coisa. Busquem o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais lhe será acrescentado. Não tenham medo de nada. Eu cuido de passarinhos, eu cuido de flores. Não tenho medo de nada. Não permita que o coração de vocês seja tomado pelo mundo, pela ansiedade, pelo pavor. Não permita que a espada do imperador, que a violência da cidade, que a truculência dos homens maus macule o coração de vocês. Porque se isso acontecer, vocês vão virar lixo e vocês não servirão para nada, senão para serem queimados. O que é impressionante é que em Esmirna, o que acuava a igreja, o que colocava a igreja sob a possibilidade de se perder, de se tornar alienada, de vender a sua alma e se tornar lixo, era a força brutal de Roma. Mas num auditório como o nosso, nós não enfrentamos a força bruta de Roma. O problema de um auditório como o nosso não é a fome, é a fartura demais. Não é a escassez, é consumo demais. Não é a privação, é shopping center demais. É muita distração. É celular demais, é muito Netflix, é muito WhatsApp, é muito Instagram, é muito. Nós somos obesos de tudo, desde gordura física a sapatos e roupas no armário. O nosso lixo é rico dentro das nossas casas. A nossa cultura é diabólica. Essa coisa desesperada de ser alguém na vida, de construir um nome, de dar certo, de ser um sucesso, de ser bem-sucedido, essa é a nossa distração. E isso é do diabo. Porque isso nos faz entrar numa corrida de acessos que vai corroendo a nossa alma e a gente, sem perceber, a gente se torna competitivo, violento, agressivo, indiferente, com pressa, irritados. E aí Jesus vem, olha para a gente e fala: vocês estão iguais a todo mundo. Vocês estão virando lixo igual. O mundo é lixo. A igreja que está no Brasil, em grande parte dela, é mais um lixo que tem no Brasil. A minha noiva é motivo de vergonha, de escárnio, de chacota. A minha noiva se tornou uma piada pronta. Vocês não têm a truculência de Roma. O que vocês têm é diversão demais. É isso que vocês têm.
O que vocês têm é muita televisão dentro de casa. É isso que vocês têm. E é isso que vai roubando a alma de vocês. E vocês estão virando lixo. Daqui a pouco vocês vão para um lago de fogo e não vão perceber. Porque ninguém vira lixo de um dia para o outro. A gente vai virando lixo. E não vai se dando conta. Foi isso que os discípulos de Jesus entenderam. Foi isso que Paulo entendeu. Foi isso que Martin Luther King e Esmirna e tantos outros entenderam. E que eu e você, a Ágape, precisamos definitivamente entender para um novo tempo, especialmente que se desponta nos próximos dias. Que se aproxima a vinda do Senhor. É muito dura essa palavra. Por isso a vida toda eu fugi de estudar o Apocalipse. Vamos estudar o Apocalipse, pastor. Eu dizia, vamos ficar nos evangelhos, irmão. Mas agora nós estamos aqui, no Apocalipse. Que essa carta, o tema dela é vida e morte. Mas é importante. Não é para ser ruim. Não é para ser um peso para nós. Isso aqui é para nos libertar. É um alerta. O desafio de estudar o Apocalipse é a gente perceber o eterno agora. Aonde nessa Babilônia, nesse Brasil, existe o reino de Deus brotando e dando sinais. E os sinais somos nós, a igreja. E a resposta ao desafio de Jesus exige de nós, ao invés de simplesmente estarmos aí tomados de uma indignação com o mal que nos assusta e nos assola de verdade, mas não só a indignação. A resposta é tomar o remédio para a cura definitiva que está na ressignificação das nossas vidas. Isso começa com tomada de consciência, seguida de arrependimento. E eu encerro encorajando a igreja dizendo que eu não tenho a menor dúvida de que a nossa nação está no coração de Deus. Por isso eu olho todo esse momento como um grande momento espiritual. Às vezes a gente pensa que uma coisa, quando está muito difícil, quando a gente está sofrendo demais, é porque está ruim. Às vezes é porque a gente está para dar à luz a uma coisa muito boa, muito grande, muito importante. E eu particularmente creio que a gente está para dar à luz a muitas coisas tremendas nesses dias na nossa nação brasileira. E isso não tem a ver especificamente com os resultados das urnas de votação, porque esperar isso das urnas seria esperar que um homem fosse o redentor de uma nação. Nada mais herege, nada mais pagão, nada mais satânico. Porque só há um redentor do universo, Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. Aleluia. E Ele escolheu agir redentoramente por meio da sua igreja, a quem Ele deu a autoridade de representá-lo através do seu poder e virtudes derramados em nós. De modo que sejam quais forem os resultados das urnas, a Igreja de Cristo precisa entender
que ela tem um papel no protagonismo da história, porque é por ela e só por meio dela que poderá acontecer o maior avivamento, um movimento de transformação glorioso, esperado e anunciado para os últimos dias. E é isso que nós estamos para dar à luz nesses dias. Amém? Eu queria que você curvasse a sua mente, a sua cabeça. E eu queria fazer um rápido apelo a você. Um apelo a um quebrantamento. Se porventura seguir a Jesus não causa em você nenhuma necessidade de renúncia, nenhum sofrimento, nenhuma angústia na alma, você não tem de dizer não a coisas que os seus olhos desejam, você não tem de abrir mão da possibilidade de oportunidades. E quando alguém pergunta para você, por que você está fazendo isso? Você diz, é porque tudo que eu quero é fazer a vontade de Deus. Mas isso é bom para você tem o direito de ser feliz. Não, eu tenho o privilégio de honrar a Jesus com a minha vida. E eu abro mão do meu conforto, do meu prazer, e eu me disponho a sofrer para honrar o nome de Jesus e para honrar o meu compromisso com o reino de Deus, com a minha vocação e a minha missão na terra. Se não dói em você o discipulado de Jesus, há alguma coisa muito errada com o seu cristianismo, com a sua forma de viver para Jesus. Você está seguindo Jesus numa estradinha larga demais. E você está achando que está tudo bem. Mas presta atenção, porque a sua vida pode estar virando lixo. E o lixo um dia será queimado no lago do fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Mas eu também quero me dirigir a você que sabe exatamente o que significa pagar o preço. E está dizendo, eu sou de Jesus, eu honro a Jesus. Mas está doendo. E eu estou com medo de não aguentar até o fim. Eu estou cansado da jornada. Então eu estou falando com você. E convidando vocês dois a tomarem uma posição. A saírem do seu lugar e virem aqui à frente juntos. Venha aqui dizer, ou Senhor, me ajuda a não deixar a minha vida virar um lixo. Ou venha dizer, Senhor, me socorre, me fortalece na minha caminhada de honra ao teu nome. Porque uma coisa é certa, a gente sabe, Deus nos ouve. Então eu quero convidar você que o Espírito Santo trouxe aqui, que venceu uma série de coisas para chegar aqui nesta noite. Eu quero convidá-lo a tomar essa posição. Vamos ficar em pé. E se há entre vocês pessoas que estejam dando passo dessa natureza, não precisa dizer para mim, apenas venha à frente. Nós queremos orar com você, nós queremos abençoá-lo, nós queremos tomar a graça de Jesus sobre nossas vidas, sobre a vida daqueles que aqui estiverem, para que nós possamos enfrentar tudo quanto haveremos de enfrentar daqui para frente, em nome de Jesus. Então, se você entendeu essa proposta, saia do seu lugar, venha aqui à frente. Nós queremos orar por você. Pode vir, assim como o pastor Jonas e a pastora Celina estão fazendo, depois de darem as suas vidas por 60 anos ao ministério, estão tomados ainda de coragem e pedindo, Jesus, me ajuda a continuar os últimos passos. Saia do seu lugar, venha em nome de Jesus. Venha orando, venha dizendo, Senhor, eu quero fazer parte desse processo de transformação. Senhor, eu quero fazer parte desta igreja sonhada por Ti. Senhor, eu quero pagar o preço. Senhor, eu não quero virar lixo. Senhor, eu não quero viver mais em distração.
Senhor, eu quero viver segundo a tua vontade. Eu quero conhecer mais e mais o teu propósito. Eu quero me alinhar ao teu propósito. Eu quero ser o que tu esperas que eu seja, para que eu desfrute de tudo quanto o Senhor tem disponibilizado e desejado para a minha vida. Faz isso da minha vida, Senhor. Faz isso na minha vida. Baixa a sua cabeça. Nós vamos orar ao Senhor. Querido Pai, eu quero apresentar a igreja, tua igreja nesse lugar. A igreja Ágape, Senhor, parte da grande família. E nós falamos contigo de dentro do nosso medo, de dentro do nosso cansaço, de dentro do nosso afastamento, do abatimento das nossas vidas, da nossa fraqueza. Mas falamos tomados de esperança, de que há perdão e socorro para nossas vidas. E nós clamamos que tu venhas nos salvar desta condição. Também oramos, amado Pai, a Cristo Jesus. Fortalece aqueles que aqui estão e que têm lutado para cumprir a tua vontade e honrar o teu santo nome, e que têm sofrido pela tua fidelidade, Senhor. Que a tua mão de poder e graça se estenda sobre esses teus filhos. Sobre a igreja pedimos a tua sabedoria e discernimento, para olharmos tudo em nossa volta com consciência e compromisso de transformação. E te pedimos, Senhor, coragem para jogarmos fora da nossa alma todo lixo que nos agrada tanto, mas que fere o teu nome e macula a nossa imagem de noiva e filhos teus. Não queremos perder, Senhor, o brilho da tua glória, da tua imagem, da tua semelhança no nosso rosto, na nossa maneira de ser e de viver. Livra-nos, ó Pai. Livra-nos da estrada larga, de uma vida indolente, de uma vida displicente, que negocia e transgride, movidos por uma mente sem temor a Ti. Põe a Tua mão sobre nós e levanta-nos com autoridade, com propósito, como sal da terra e luz do mundo em nossa nação. E devolve-nos, ó Pai, hoje, e nesta segunda-feira, a um Brasil cujas terras estão sendo revolvidas e se tornando uma terra fértil para a sua mensagem de salvação. E faze de nós grandes atalaias, faze de nós representantes verdadeiros teus, faze de nós igreja viva, igreja para a glória do Senhor, gente que deu certo, porque encontramos em Ti o verdadeiro sentido da vida. Nós oramos em o nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia.